A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
Amigos e irmãos, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Esta é a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, aqui da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão aqui ao vivo nesse momento. E a você, meu amigo, minha amiga, que estará assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado, tá bom? E vamos nos preparar, fazendo o nosso instante de silêncio por Jesus, no silêncio da alma, no silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Pai Vanessa, nós vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos juntos orar. Vamos falar com Deus. Falar com Deus. Mas que tal a gente fazer a nossa oração? Vamos à prece do Pai Nosso, que nosso Senhor Jesus Cristo é curtinha, mas muito poderosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Ó amado Mestre, sabemos que seguros estamos na divina segurança das tuas seguras mãos. E no encerramento de mais esta nossa mensagem, de joelhos aos teus pés, juramos-te fidelidade, paciência, compreensão e muita vontade de aprender, para que sejamos dignos dos teus ensinamentos.
Quem confia em ti não perde o seu tempo, porque és o grande amigo que não abandona amigo. No meio do caminho. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens e às mulheres. Aos homens e às mulheres, Aos jovens, os jovens, às crianças, as crianças, aos espíritos da boa vontade. Viva Jesus! Muito bem. Fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para a nossa reunião do dia de hoje. Prece do Pai Nosso, interpretação do irmão Paiva Neto e na emocionante voz da irmã Nedi, que foi orando junto a irmã Nedi. Parabéns. Seja bem-vinda, tá, irmã Nedi, família Almeida, tudo bem com vocês? Boa noite, todos. Família Almeida. Pessoal de Jundiaí, irmã Deise, irmão Rafael, sejam bem-vindos, irmã Maria Nazaré, pessoal de Aguaí também, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal de Aguaí. Bem-vindas. Boa noite. Bom? Muito bem, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Eu não estou em casa, né? Dá para ver, estou aqui na igreja, aqui na parte de cima, né, da TV. E, ô, Mona, eu tô sem o meu livro aqui. Eu deixei lá em casa. Você pode ler hoje a página para gente? Qual livro? O livro Os Mortos Não Morrem, irmã Nidir. Ah, Os Mortos Não Morrem. Isso. Pode ir lá pegar, a gente espera um pouquinho. Tá na mão. Tá. Agora a página. A Monique vai falar ali a página. Fala pra gente, Mona. 311. Página 311. O subtítulo aí que tá? Uma opção de bom poço. Tom. Ai, gente, eu nem tão real. Uma visão de Dom Bosco, né? É isso? É. Não é de bom gosto, é de Dom Bosco. Tá bem que minha mãe tá aqui pra corrigir, né, mãe? Tá, tudo bem. Então, lê aí pra gente, Mona, por gentileza. Cumprimentar aqui o nosso amigo, irmão Elcio. Tudo bem, irmão Elcio? Seja bem-vindo, Deus está presente. Prazer tê-lo aqui também com a gente. Elcio, faz tempo que a gente não se vê, irmão Elcio. Olá, gente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma satisfação imensa. Estamos aqui na correria. Estou aqui até agora. Estava em reunião até agora, virtual. Aí eu falei, deixa eu ver o povo querido que está me chamando. Vamos que lá. Parabéns pelo trabalho lá no Litoral Norte, viu, meu querido? Parabéns a todos aí, todos que estão colaborando. A gente também tem feito o que é possível aqui, porque estamos todos numa só cruzada, né? Que é do novo mandamento de Jesus, o amor em evidência. Mas vamos lá, Mona Lisa. Monique. É isso vamos aí. à leitura. Um beijo para você, querida. Para mim, é gostoso te chamar de Mona. Uma visão de Dom Bosco. Na biografia de Dom Bosco, 1815-1888. Encontramos ilustrativa passagem da vida desse nobre sacerdote. Nela, o autor Terésio Poço narra surpreendente episódio que demonstra a existência do mundo invisível, testemunhado não somente pelo filho do Deste, mas também por outros seminaristas. Novembro de 1838. No último mês de férias, Luiz Cômulo, companheiro de
seminário de Dom Bosco lhe disseram palavra estranha. Nos primeiros meses do ano letivo, sobreveio um não menos estranho. Pormenor João e Luiz leem junto um trecho da vida de um santo. E João comenta: como seria bonito se o primeiro que morresse dentre os dois viesse trazer ao colega notícia do além. Luiz fica impressionado com a ideia e exclama: desejoso. Passando então um pacto, o primeiro que morrer, se Deus o permitir, virá dizer ao outro: se está no céu, de acordo, aperta as mãos. Luiz morreu no amanhecer de 2 de abril de 1839. Com 21 anos, segurava a mão do colega. E o fato de veras estranho que se verificou nas 48 horas seguintes, escrito pelo próprio Dom Bosco na noite de 3 para 4 de abril, e estava já deitado num dormitório de um 20 seminarista, quando pelas 11h30 um surdo rumor se fez ouvir no corredor. Os seminaristas acordam, mas ninguém fala. Foi então que se ouvia a voz clara de Pomolho, dizendo 3 vezes: Bom Bosco, estou salvo. Em seguida, o barulho acabou. Os meus colegas haviam pulado da cama. Alguns espremiam-se ao redor do vigilante do dormitório. E José Fiorito de Ripoli, o Leumane, que viveu no oratório ao lado de Dom Bosco de 1883 a 1888. Afirma o Padre José Fiorito. Contou muitas vezes aquela aparição aos superiores do oratório. Muito bem, mano. Obrigado aí por fazer a leitura aí hoje. Só explicando tal, né? Eu não estou em casa nesse momento e o meu livro Os Mortos Não Morrem, as 2 edições que eu tenho estão em casa. Então aqui na igreja está sem nenhuma edição, tá? Obrigado, Mona. Então vai lá, Mona. Quer comentar aí um pouquinho? Quer fazer sua fala aí? Ô mãe, qual que é o nome do capítulo desse subtítulo aí? O mundo espiritual não é um dormitório. Esqueci de falar. Você fala isso aqui primeiro. Não tem problema, Mona. Obrigado, tá? Enquanto você vai se preparando aí, Mona, eu estava lendo aqui um pouquinho sobre Dom Bosco, né? Ele é conhecido como pai e mestre da juventude. Interessante, né? Teve uma vida missionária bem grande aí, né? Fazendo grandes ações. O que é interessante aí, na minha visão, né? Nos meus comentários aqui, tá, Mona? E demais amigos que honram aí com a sua audiência, né? A gente percebe que, novamente, né, a ação do mundo espiritual, ela só não é maior porque a gente não percebe, né? Mas os espíritos, né, às vezes demora para a gente senti-los, né? Cada um aqui tem a sua maneira
E a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensina que todos nós, jovens, adultos, professores, advogados, pais, mães, enfim, todo mundo, em qualquer setor, qualquer lugar da sociedade, todos nós somos médiums, né? Todos nós somos sensitivos, né? Todos nós temos esses carismas, né? Enfim, são muitos nomes para uma mesma coisa. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque enquanto a união não for consciente com a humanidade superior, ainda a gente vai ouvir essas histórias, como a gente ouviu aí de Dom Bosco, a gente vai ouvir essas histórias, a gente, que eu digo humanidade, né? A gente vai ouvir essas histórias e ainda vai ficar, né? Nossa, olha só, mas se pudéssemos, gente, se pudéssemos ver, né? Nós viríamos do nosso lado tantos companheiros, tanta gente, né? Tantos espíritos afins, claro, sempre dependendo da nossa vibração, né? Ao pensarmos, diz o irmão Bezerra de Menezes, Espírito, no seu livro Páginas de Esperança, ao pensarmos, já atraímos, né? O poder da atração é o poder mais forte que existe em movimento. Então, nós poderíamos ver e perceber com maior clareza qual é a qualidade dos nossos pensamentos naquele momento. Percebendo com quem, né, o que o nosso pensamento está atraindo. Então, por isso que o irmão Paiva ele utiliza esse termo, e penso eu aqui, né, na minha visão, quando ele diz que o mundo espiritual não é um dormitório, porque realmente existe franca atividade. Franca atividade no próprio mundo espiritual e franca atividade do mundo espiritual aqui no plano Terra. Só que a gente não percebe tanto porque o ser humano, né, ele é limitadíssimo. Já houve falas de irmãos espirituais dizendo que às vezes aqui na Terra o clima até é mais pesado, né, a vibração é até mais pesada que o próprio umbral. Então, a gente vê como que é complicado, né? Esse trabalho aqui no plano Terra, por isso que oração e vigilância, né, são necessários sempre para que a gente possa perceber essa feliz ação. Eu finalizo aqui os meus comentários, Mônica, para você já trazer os seus aí, depois a dona Nuceli, né, os demais irmãos também. O irmão Paiva escreve no seu livro, acho que Tesouros da Alma, né, aquele livro que é uma capa azul também, mas tem o TBV na frente, é um livro bonito. Ele diz, num determinado momento, que se nós percebêssemos, né, se a gente tivesse a coragem, né, de entender, perceber as inúmeras manifestações espirituais que ocorrem a todo momento, né, a gente às vezes, né, tá na igreja, por exemplo, ou tá em casa fazendo nossa oração, a gente às vezes sente algo bom, e a gente fica todo feliz, né? Nossa, olha, fiz uma prece aqui, fiz uma oração, mas o mundo espiritual oferece muito mais. É que a gente pouco percebe, né? A gente realmente está muito ligado ainda às coisas terrenas. Então, é um exercício, né, gente? É um exercício diário, é um exercício de reflexão, é um exercício de, sabe, poxa, como é que está meu pensamento agora? O que eu estou pensando? Né? Então, começa por aí. Né? Oração e vigilância é o que Jesus sempre disse. Né? Ele fala, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então que a gente possa exercitar aí bastante nessa questão. Vai lá, Mona, fica à vontade aí para trazer seus comentários. Obrigado mais uma vez por ter lido aí. Sim. Se a dona Nuceli quiser já embarcar aí, fica à vontade. Aqui ele fala muito a visão, né? A gente tem muita visão de conhecimento, a visão de querer saber mais, né? Saber a paz espiritual, como eu sempre falo, a paz espiritual, a minha visão. Eu quero conhecer mais a paz espiritual. Eu vejo quando, na reunião com o irmão Padre, segunda-feira, ele chama o irmão doutor Bezerra de Menezes para falar na reunião. E na reunião dele, eu fico prestando atenção nas missões que ele traz.
que vem lá do mundo espiritual trazendo para a Terra, trazendo o quê? Para nós tomar os cuidados. Tudo que ele fala com carinho, né? Falando, poxa, o meu PC com todo aquele amor, com toda satisfação. Eu já senti isso. Eu estava Foi no sábado, a gente estava na sala de preparação. Olha que interessante, gente. Estava na sala de preparação e tocando a música Prece para ter tranquilidade. Eu estou até arrepiada, gente, pode contar. E eu estava sentada na janela, né? Não, perto da janela. E naquele momento, tocando a Prece para ter tranquilidade, tem um ventinho gostoso. Aí no meu pensamento, que tempo é esse, né? Então, que veio. E nesse instante, eu senti o quê? O meu PC de Menezes do meu lado e o meu Paiva, gente, na sala de preparação. O meu Paiva, ele falando, gente, só rápido aí. O meu Paiva, na sala de preparação, pondo as mãos na minha cabeça. E o meu PC de Menezes, ele do meu lado tocou, pôs a mão no meu coração, né, dizendo, vai em paz. Você está aqui, faz seu trabalho da equipe, eu trabalho na equipe do céu. Ele sempre falou exatamente, foi no meu coração, falou, com o trabalho da equipe, você vai fazer um ótimo trabalho. Eu trabalho na fila, né? Aí ele falou assim, pai, faça o seu trabalho, eu estou aqui para te ajudar. Qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Gente, a hora que eu saí da sala, aí a gente foi tomar água, né? Passar pela pedra e o pessoal usando da equipe, e eu contei isso para todo mundo, que isso foi gratificante de ver o meu PC de Menezes tocar o seu coração e dizer, eu estou aqui para te ajudar com o seu trabalho, trabalhe com amor da equipe. Você é da equipe do céu. Faça o trabalho, que eu estou aqui para te salvar. E isso foi muito interessante. Até hoje, eu não esqueço das mensagens dele. Às vezes tem coisa para fazer, falei, pai, para minha mãe. Não, eu quero sentar, eu quero escutar meu PC de Menezes, porque ele é o maior presente na minha vida, por tudo, né, mãe, que eu passei. E eu estou aqui de pé. O meu PC de Menezes é maravilhoso para mim, aquela voz que eu amo a voz dele, e ele está sempre do meu lado, o maior que eu passei, ele esteve do meu lado, ele é um médico celeste, ele é responsável e ele é responsável da equipe do céu. Desde pequenininho eu queria entrar para a equipe, e hoje estou muito feliz de trabalhar na equipe do céu. Eu sempre falo, não quero sair, mesmo que tiver velhinho, eu quero continuar, porque é meu trabalho, que eu mais gosto da minha vida, é o trabalho do céu. E eu agradeço isso todos os dias. E eu agradeço todos aqueles que estão passando dificuldade. Eu posso passar o mínimo que eu posso, é de coração. Isso para mim representou tudo que ele fala, que representou isso para mim. Porque o maior presente que eu recebi é o meu presente de Menezes na sala, pondo a mão no meu coração, e meu pai pondo a mão na minha cabeça. Isso nunca vou esquecer. Tudo isso que ele fala, isso é realidade. A gente ter a fé e acreditar. Isso foi o maior presente da minha vida. Muito bem, Mona. Obrigado aí pelo relato, né? Então, a gente sabe que a nossa reunião, gente, chega em muita gente, tá? A gente tá conversando com a minha mãe esses dias, né, mãe? A nossa reunião, como a gente grava e disponibiliza, o pessoal compartilha mesmo. Então, só reforçando, né, esse testemunho aí da Mona, quando ela falou equipe do céu, é uma sigla. Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né? E a equipe do céu, né? Eu faço parte da equipe do céu,
aquela equipe de trabalhadores, né? Então, se você visitar uma das nossas igrejas ecumênicas da religião divina, você vai encontrar ali uma equipe preparada tanto no acolhimento, né, nas questões mais técnicas, mas também nas questões espirituais, né? Uma equipe que faz ali o atendimento, né, da imposição de mãos, enfim. Então, falando aí né, assim, sem entrar em muitos detalhes, né, porque o tempo não permite aqui nesse momento, mas essa é a equipe do céu que a Monique falou aí. E ela falou, né, sobre a responsabilidade do irmão Bezerra de Menezes, né? O irmão Bezerra de Menezes, espírito, ele é o coordenador, né? No mundo espiritual, ele é o coordenador da equipe. E quem comanda tudo isso, né, é o irmão Paiva Neto, hoje presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, a Mona está falando aí de uma manifestação espiritual que aconteceu com ela, né, ali no momento ali intenso de oração. E é isso mesmo, né? Tem uma mensagem, Mona. Inclusive, eu li aqui, acho que foi no segundo sábado desse mês de fevereiro que eu estava conduzindo aqui a reunião da comunhão com Deus, e ele fala, né, que as nossas mãos, né, carregam fluidos, né, e ele fala assim: coloque a mão no local onde você precisa, né? Então, essa interação, né, entre o mundo espiritual e as coisas materiais. A gente aprende aqui na religião divina que tudo, na verdade, é espiritual. Até as coisas materiais são espirituais. E a gente, é uma maneira de se ver, né? Então, muito, muito interessante esse relato, seu Mona. Parabéns, tá? Antes da dona Niceli começar seus comentários, deixa eu cumprimentar aqui a irmã Olívia. Tudo bem, irmã Olívia? Seja bem-vinda. Obrigado aí por participar diretamente de Taubaté, junto com a irmã Maria Nazaré, né? Na mesma cidade aí. Vamos lá, irmã Niceli, fica à vontade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Então, como a gente estava comentando já desde o outro estudo, tá vendo? Às vezes, quando pessoas dizem ninguém voltou para dizer nada, olha aí, né? Olha como que voltou sim, né? E a gente sabe que isso é verídico e a gente tem essa certeza de que realmente, como o irmão Paiva diz aqui, o mundo espiritual, ele não é um dormitório, lá há sim atividades, eles vêm sim nos ajudar. Nós precisamos estar mais nessa sintonia para poder receber esse auxílio, essa ajuda, para podermos, na nossa vida, a gente poder resolver com mais facilidade, né, os desafios que nós temos. Porque é aquilo que a gente já sabe, né? Eles querem nos ajudar, né? Eles querem participar, mas a gente precisa estar nessa sintonia, a gente precisa acreditar e confiar neles, né? Sem precisar de ter nada que nos prove que eles estão ali. Mas a gente está vendo cada vez mais relatos, né, de pessoas, mesmo que não são legionários inscritos, mas são de coração, né, que trazem os seus testemunhos daquilo que viram na igreja, daquilo que sentiram nas igrejas ecumênicas, em todas as igrejas, né, do Brasil, do exterior. A gente sempre está aí recebendo esses relatos. Por quê? Porque quando nós vamos nos preparando, quando a gente vai se afinando, entrando, né, nessa sintonia, nessa elevação espiritual, eles podem ir nos mostrando, se manifestando, e a gente, é claro, né, sabendo que o espírito vai continuar, como diz o meu pai, nós também somos espíritos, só que ora estamos num corpo material, mas quando não estivermos mais, vamos continuar aí a nossa jornada com as bênçãos de Deus, de Jesus, podendo também, né, se estivermos bem instruídos, continuar auxiliando também aos nossos irmãos, assim como nosso nobre irmão, como nos chama o nosso querido irmão Pai, nobre irmão Dr. Bezerra de Menezes, que poderia já estar em um mundo,
mais elevação espiritual, mas preferiu estar aqui nos ajudando, né, nessa caminhada para a nossa evolução espiritual. Muito bem. Se eu não me engano, acho que segunda-feira passada a gente deu o relato daqueles 2 pregadores evangélicos, né? Que eles estão indo dar uma palestra sobre a volta de Jesus, aí eles param, dão carona para um homem, né? E eles começam a conversar e o homem fala, né? Que eles estão no caminho certo, enfim. E aí, quando eles olham para trás, o homem já não está mais no banco de trás, né? Então, foi ali uma presença muito forte, né? Então, é isso, né? Essa interação, gente, espiritual aqui no plano Terra, ela sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, né? Por exemplo, se você vai lá no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, aí Deus falou comigo, né? Como que isso é interpretado? Claro que não é Deus diretamente falando com a pessoa, né? Mas é uma manifestação espiritual, e aí, naquele momento, né? Hoje a gente entende que a espiritualidade é muito maior, não é só Deus. Claro que falar só Deus é pobreza de linguagem, né? Deus é tudo, mas não tem só, né, essa figura excelsa, né? Então, isso já acontece há muito tempo. Então, por isso que tem muitos povos da antiguidade que já falavam sobre espiritualidade, né? A gente já citou aqui várias vezes, né? Os irmãos egípcios já acreditavam e entendiam que a vida era eterna. Da onde que eles tiraram isso, gente? Né? Como diz um amigo meu, molhou a ponta do dedo, né? Viu para onde que está ventando e inventou? Não, é tudo, né? Vem nessas intuições espirituais. Então, por isso que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pessoal, trabalha muito, mas muito, com a nossa reeducação mediúnica. Eu iniciei falando, todos nós somos médios, sensitivos. Uns têm a mediunidade mais aflorada, mais calibrada, né? Mais consciente. Outros não. Outros têm e nem sabem que tem. Então, a religião de Deus, na parte espiritual, ela trabalha nessa calibração, nesse entendimento dessa ferramenta, para que a gente possa utilizar na nossa vida e utilizá-la com mais efetividade, né? Então, não é necessário, né? Acho que a irmã Lucília estava comentando aí, não é necessário para nós aqui que as coisas, sei lá, para a gente ter certeza que o mundo espiritual, né, está aqui com a gente, é necessário que a luz pisque, né, que alguma coisa se mexa, para aí podermos acreditar, né? Claro que respeitamos e muito aqueles que precisam dessa observação, mas a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo trabalha na serenidade das coisas, né? Na tranquilidade das coisas, para entendermos sobre a espiritualidade. Então, essas sensações são coisas pessoais, únicas, né? Como relata aí da Mona, mas também são coletivas, né? Como o meu pai trouxe no último trecho aí, onde os nobres irmãos queriam falar sobre a volta de Jesus, né? Teve ali uma materialização ali no carro. Então, para a gente entender, né? Para a gente entender todo esse mecanismo e a gente conseguir uma palavrinha que eu aprendi na faculdade, né? Que fala muito sobre espiritualidade, a gente conseguir uma sinergia das coisas, né? O que é a sinergia, grosso modo, né? Não vou aqui tentar explicar certinho a etimologia da palavra e tudo mais, mas é quando você transforma, por exemplo, 1 mais 1 em 3, não 2, né? Quando você consegue fazer um entrelaçamento de conhecimentos, ideias, experiências, de tal forma que isso avance ainda mais, além do resultado esperado. A espiritualidade, ela está prontinha para nos ajudar, né? A irmã Ivone do Amaral, né? Meu pai traz uma parte no seu livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Ela fala, nós não somos acompanhantes, nós somos participantes e ativos, né, irmãs? E ela fala assim, convoquem-nos. Ela não fala assim, olha, peça a nossa ajuda, tá?
Fale com a gente de vez em quando, né? Troca uma palavrinha. Não, convoquem-nos. Chame mesmo, né? Porque eles estão aqui para nos ajudar. Já que eu falei do irmão Elcio, quer trazer seus comentários, meu irmão? Fica à vontade aí. Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer. Parabéns aí pelo... Monique, você sabe que você mora no coração e não paga aluguel e nem condomínio, né? Então você já sabe que é por aí. Mas são momentos importantes que a gente que reforça no nosso aprendizado. Por exemplo, você falou muito, existe também uma maneira de a gente conseguir compreender. Existe o fenômeno, né, que são as manifestações, e o lado moral do fenômeno. A religião divina, a religião de Deus, o Cristo e do Espírito Santo, dentro desse ambiente do novo mandamento de Jesus, que é amai-vos como eu vos amei, então trabalha a educação mediúnica, assim prefere o Dr. Bezerra de Menezes, que coordena, como já foi muito bem dito aqui, esse trabalho todo. Porque assim como existe o socorro espiritual, onde nós devemos convocar mesmo a espiritualidade maior para atuar junto de nós, até porque somos espírito eterno, então assim, a realidade do espírito começa a partir de nós. Se você se olhar no espelho, você vai ver que você é uma vida, né? Você está vestindo um corpo adequado à sua necessidade, à sua encarnação, à sua vivência, consanguínea em família, né? Depois vai se agregando, vai se formando novas famílias. Então existe aquele compromisso espiritual que envolve as pessoas do nosso parentesco, mas também tem os da nossa cidade. Por exemplo, Aguaí foi por muito tempo a morada do Rafael Nora, mas hoje São José dos Campos é a morada dele nesse instante, com a sua família querida, sua filhinha maravilhosa, não é? E não se resume em São José dos Campos, mas em si, em toda a região, assim como também acontece com a gente. Muito bem, mas formamos a grande família fraternista de todos os tempos. Então, o lado do fenômeno, que sempre existiu, né? Você até dizia que as manifestações espirituais, no tempo dos profetas, assim diz o Senhor Deus e tudo mais. Sim, até porque os espíritos superiores que inspiram os profetas, nenhum deles viria, desses espíritos maiores, viria a um desses profetas da terra, como, por exemplo, João Evangelista, né? O próprio Elias, Eliseu e tantos outros, Isaías, vinham trazer recados, né, por ordem de Deus. Então, é Deus falando, sim, por intermédio do seu secretariado. Existe toda uma hierarquia, e nós fazemos parte dessa hierarquia. Porque nós não podemos nos dispor, sim, com humildade, devemos ser humildes, mas não falhos, nós devemos ser corajosos, como diz o irmão Paiva, porque é um trabalho de uma grande conscientização. Por não haver essa compreensão de que mediunidade é algo, ou sensitividade é algo comum entre todos os seres criados por Deus, porque o pensamento, ele não para. Vocês já perceberam que a gente não para de pensar? E dentre esses pensares, existem as intuições que a gente recebe. Até porque nosso anjo guardião, ele participa da nossa vida o tempo todo. E quando eu não sei algo e eu preciso, puxa, como é que eu vou resolver? Muitas vezes eu ligo para o irmão Rafael Nora, irmão, e aí, o que você acha disso? Irmão, isso aqui eu conheço um pouco, posso falar disso, posso falar daquilo, até mesmo de sinergia, porque eu estudei na faculdade. Ok, é uma forma de uma manifestação entre seres que estão encarnados de contribuir. Mas e aqueles que estão fora da carne e contribuem com a nossa vida? Através do pensamento. Por isso que a oração, ela é o esteio extraordinário, que o irmão Paiva diz sempre para nós, é preciso orar, porque você afina, você dá uma qualidade na sua sensitividade a ponto de receber influências de planos muito mais elevados. Porque se não for assim, a influência que vem não é das melhores. Por isso que nós estamos assistindo hoje na humanidade situações terríveis, né? Pessoas assassinando outras por motivo banal, se ceifa uma vida, até mesmo por causa de um celular, para não falar de outras coisas. Jovens, meninas estão sendo estupradas na rua, meninos também. Ou seja, são atitudes que são ações que recebem influência de baixo calão. E nós temos de trabalhar o quê? A nossa sensitividade para ter a sabedoria espiritual ideal
para então termos respostas, para resolvermos situações, até de ajudar pessoas que a gente nem às vezes conhece. Às vezes, numa fala, num socorro como esse, que está acontecendo com as famílias que ocorre aqui na região de Jundiaí, coordenada pelo irmão Rafael Odoni, pela Deise Raquel, que atende famílias que estão numa situação de carência material muito grande, mas de carência espiritual não, porque elas têm força, elas se formam, se organizam muito bem. Aqueles irmãos que estão passando por esse desafio, e o desafio não acabou, ele vai continuar, e nós temos que continuar ajudando. Então, também é importante que a gente tenha essa atenção. Por isso, é pedir a Deus, Senhor, eu estou aqui, contigo eu sou tudo. Sem ti, eu não sou nada e não sou ninguém. Por quê? Primeiro que eu não sei o que as pessoas estão pensando, o que elas estão carentes, o que elas necessitam. O Senhor sabe. Se é uma palavra, inspira a palavra para que eu possa dizer. Se é a estender a mão para ajudar de alguma forma, que eu possa estender essa mão no momento em que ela é requisitada. Porque nós temos que estar aqui para cumprir a vontade de Deus, como Jesus falou na prece. Seja feita a vossa vontade. Porque nós estamos aprendendo a ter boa vontade com o Pai Celeste. Jesus está nos ensinando. E a transformação planetária está se dando. O estudo de hoje, por exemplo, que tivemos no programa O Poder da Fé Realizante, falava dos sinais da volta triunfal de Jesus. Né? E é exatamente isso que está acontecendo. Nós não sabemos o dia e a hora, porque o calendário divino é diferente do nosso na Terra, mas sabemos interpretar os sinais. E Jesus está chegando. Hoje se comemora aniversário do lançamento da revista Jesus Está Chegando, que foi feita na cidade de, se não me falha a memória, Belo Horizonte. Foi lançada a primeira edição. Nós estávamos presentes nesse momento, né, e tivemos a oportunidade de acompanhar. O irmão Paiva dizendo isso. Se faltar televisão, se faltar cinema, ou seja, se não houver meios de comunicação dessa forma da mídia, a gente vai subir num caixote de madeira e vai pregar nas praças, nas ruas, onde for preciso, nas casas, porque a notícia mais importante, o fato mais extraordinário, como já está até publicado pelo irmão Paiva, é Jesus está chegando, Jesus está voltando, Jesus chegou para dar o quê? A cada um de acordo com as suas obras. Então, ele dá de que forma? Da medida que nós crescemos espiritualmente. Por isso, então, sim, a espiritualidade atua, a irmã Nilceli tem toda a razão, nós não precisamos da prova que eles existem, porque basta nós percebermos o seguinte, o tempo todo todos nós temos testemunhos do poder da fé realizante que falam dessa assistência espiritual que a gente recebe o tempo todo. Né? A água sendo fluidificada, para nós, torna-se remédio importante para todos, para a gente, para nós vivermos. Então, essa é a minha contribuição, e parabéns aí pelo tema da reunião de hoje. São manifestações necessárias, porque é importante, o irmão Zarur dizia, o fetiche é necessário, as pessoas precisam ter alguma coisa para poder se firmar na sua fé. Sim, nós temos o quê? O novo mandamento do Cristo, que quando existe amor divino, tudo é possível de ser realizado. Então, se eu estou aqui, não tenho respostas, que tal perguntar a Jesus? Ué, o irmão Paiva não deixa a gente esquecer, em qualquer circunstância, o que é que nós temos que fazer? Pensemos logo em Jesus, então é aí para lá que nós vamos. Obrigado, meu querido. Eu estava com saudade já. A gente que agradece, Moelson. Obrigado aí pela participação de sempre, pela amizade, pela confiança, né? E é isso aí. É uma honra, né? Fazermos parte dessa família legionária, né? Vamos lá, então, de Jundiaí para Guararema. Irmão Cláudio, irmã Pérsula, sejam bem-vindos. Se quiserem trazer seus comentários aí, fique à vontade. Deus está presente. Presente, viva Jesus em nossos corações. Corações para sempre. Eu estava lendo um tema aqui que é muito a ligação, né, de Dom Bosco, que ele fizeram uma promessa com Luís e desencarnou o Luís primeiro depois de 4 meses, né, praticamente, né, a contagem que eu fiz aqui, e Luís cumpriu com a promessa e voltou para informar que realmente o mundo espiritual existe. A espiritualidade ela é latente, então ela está em plena atividade. E eu sou prova disso, eu e minha esposa, a gente até perguntou, você vai contar o que aconteceu na semana passada? Eu falei, vou contar. O carro meu estava com problema há muito tempo. Então, aí ele estava parado há mais de 2 semanas, eu consegui fazer ele ligar e nós fomos até Mogi. Aí ele começou a acender a luz do óleo e eu escutei que o motor estava batendo. Eu falei assim, nossa, vai fundir o motor do carro. E o carro começou a bater. Aí eu falei para ela, vou fazer uma prece
Eu sei que existem mecânicos espirituais, existe que a espiritualidade ela é muito forte, e eu vou pedir para que eles nos ajudem. A gente estava na estrada, e no ato que eu pedi, fiz a minha oração, pedi com aquela devoção, a luz não acendeu mais, mas estava batendo o motor, não acendeu de lá para cá. Isso foi sexta-feira? Sábado. Não, sexta, sábado a gente estava na igreja. Sexta-feira aconteceu isso e o carro está funcionando normal. Parou todos os problemas que ele tinha e está funcionando normal, graças à humanidade de cima que nos apoiou. Porque eu comentei, falei assim, existem os mecânicos, os excelentes mecânicos na espiritualidade, estão aí para nos servir, para nos ajudar. Então é só a gente pedir a Jesus, a toda a espiritualidade, e nós somos atendidos. Agradeço aos nossos irmãos que estão aqui do nosso lado, que têm nos ajudado constantemente em todos os momentos da vida. Obrigado, agradeço a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer presente na religião de Deus e poder a gente cada vez mais, minha esposa, ter entendimento também de estar cada vez mais conhecendo meus filhos, e todo mundo está aprendendo cada vez mais sobre a espiritualidade, que é o nosso futuro, né? Que, na verdade, é nossa eternidade, né? Obrigado. Viva Jesus. Nós que agradecemos, irmão Cláudio, irmão Pérsala, né? Gente, olha que coisa, né? Que interessante, né? Ah, mas alguém pode dizer assim, mas foi um baita de um acaso. Na hora que orou, o carro não fez tal coisa. Bom, cada um pode interpretar da sua maneira, né, irmão Cláudio, irmão Pérsala? Cada um pode, a gente respeita muito as visões, mas que coincidência, hein? Né? Justo naquele momento, né? A gente sabe, né? E a gente estava querendo que funcionasse para a gente ir na igreja no sábado, né? Olha aí, tinha um bom propósito, né? Amanhã a gente vai na igreja, então a gente, que nem no sábado de manhã a gente já acordando ouvindo música legionária, a gente tem feito isso constantemente. A nossa presença não está sendo tão firme na igreja, porque outros compromissos aqui de trabalho têm não nos afastado, porque a gente não pode estar presencialmente, mas a gente tem praticado, sempre estamos ouvindo programas, estamos sempre com a música legionária a todo instante aqui ouvindo, deixando a casa toda iluminada com as boas mensagens do irmão Paiva, do irmão Zaru, das músicas legionárias, que são preces que glorificam, né, a nós todos, né? Então, a gente só tem a agradecer mesmo. Muito bem, isso aí, ó, tá vendo? Tinha um bom propósito, né? O pedido tinha fundamento, né? E aí, o irmão Paiva nos ensina, né? Nunca se soube que Jesus jamais deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. O apelo era sincero, era justo, as coisas acontecem. Parabéns, hein? Mais um testemunho aí do poder da fé realizante. Tem que contar aqui na igreja, hein, gente? Com riqueza de detalhes, né? Vai trazer o carro, a gente coloca dentro da igreja, mano. Abre. Obrigado, mas irmão. Veja bem, um exemplo desse fortalece, inclusive, as pessoas a pensarem assim, mas até mesmo para consertar um carro, eu posso pedir ajuda? Pode, por que não? O que te impede, meus amigos? E outra coisa, o propósito era divino, hein? Eles estavam indo na igreja. Então tem tudo isso, né? Porque uma coisa que a espiritualidade maior não permite e não faz é quando é para a pessoa... Você tem o livre-arbítrio de decidir o que você quer. E sempre vai receber intuição para não fazer o que não deve ser feito. Mas o respeito existe, claro. E, obviamente, que as consequências também vêm para a gente se aprender. Tem que tirar do pensamento nosso, da nossa capacidade de pensar, qualquer coisa que ponha a nossa vida em risco. E o mundo espiritual está atento a tudo isso. Tem um livro chamado Livro da Vida, de cada um, que são abertos lá no Apocalipse, os livros foram abertos, né? Os mortos foram entregues. Lembra daquela passagem lá que o céu e a terra desaparecem diante da presença de Deus? E os livros foram abertos. O seu livro estará lá. E também outro livro foi aberto, o livro da vida eterna, que é o livro do Cordeiro de Deus, que é o livro de Jesus. Jesus entrega ao Pai Celestial a todos aqueles 22 bilhões e mais agora, né, de espíritos que estão sob sua guarda, sua responsabilidade. O livro dele perante o Pai Celeste e o nosso livro perante o julgamento que vai acontecer naquele momento. Ou seja, cada um vai receber de acordo com suas próprias obras. Então, óbvio, e você tem toda a razão. Não é só mecânico, não. Tem advogado, tem pessoas que entendem de finanças, tem pessoas que entendem de corte e costura, tem estilistas lá no mundo espiritual, né? Tem juristas no mundo espiritual, tem pessoas que já governaram países, tem todo tipo de conhecimento.
tem nós também, quando voltarmos para lá, com o que a gente aprendeu aqui na religião divina, sabe? Tem gente que fala até outros idiomas dos assuntos que a gente está aqui tratando, não é porque estão estudando a literatura do irmão Paiva nos seus idiomas, também estão falando. Então, não existe razão nenhuma para a gente falar assim, puxa vida, será? Mas conta para a gente na igreja esse testemunho, e inclusive, se possível, divulgar na nossa mídia, que é também formada aí, porque outras pessoas, às vezes, pode colocar uma dúvida, será que Deus vai me atender? Ou será que tem que ser tirado fora? Porque o irmão Zaru disse assim, Deus atende quando há amor, e amor é uma capacidade extraordinária, na alma do suplicante. Amar é algo muito mais do que a gente aprendeu. Jesus mostrou para a gente como é que se ama. Olha o ponto de onde ele chegou, o extremo amor dele, a ponto de se deixar imolar na cruz, porque assim pensaram aquelas cabeças de bagre que estavam lá, achando que tinham poder na terra. Não tinham poder. Quem tem poder é Jesus, porque ele está até hoje aí empolgando todos os corações e fazendo as coisas acontecerem. E disse que o planeta vai se transformar num planeta feliz. Mas para a felicidade existir, nós temos que promover a felicidade. Cabe a nós ajudarmos. Então, temos muito que trabalhar. Parabéns, meu irmão. Olha, que maravilha. Muito parabéns. bom, né? O propósito era divino, por isso que também tem essa razão de entendermos. Isso. E cabe também a gente aqui, né? Como eu falei, no nosso vídeo, as nossas reuniões têm chegado em muita gente, né? Ah, então, irmão Rafael, eu aprendi lá na reunião que a gente não precisa cuidar das coisas materiais, que os irmãos espirituais arrumam tudo. Claro que a gente vai fazer a nossa parte, né? Né? O irmão Zaru já falou, faz a sua parte, né? Naquele momento, né, irmão Cláudio, era o que tinha que fazer. Mas é claro que naturalmente, né? Toda a outra parte foi feita ou será feita, enfim, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem a nossa parte, tem o nosso dever e temos os direitos, né, relacionados a isso. Mas muito bom, irmão Cláudio. Depois que esse testemunho contado aqui na igreja vai ser muito bom e vai animar muitos corações, né? Muito bem, obrigado aí. Vamos de Guararema para Jundiaí novamente. Irmã Deise ou irmão Rafael, não vi aqui quem está aí hoje, se são os dois, se são um dos dois. Querem comentar aí, meus amigos? Enquanto vai abrindo aí, ó, resultado do testemunho do poder da fé realizante, irmão Elcio, que o irmão Cláudio contou. O resultado foi isso aqui, ó. Quem que é essa figurinha aqui, ó? Tá aparecendo aí para vocês? Não tá, irmão. Ah, não tá? Ué. Tá aparecendo, não. Ah, é que eu não cliquei para compartilhar, né, irmão? Não tá, também, se você não fizer isso, não vai acontecer, né? Olha aqui. Ah. Olha o resultado aqui, ó, do poder da fé realizante. Aqui, ó. O Léo, junto com a nossa orientadora aqui da AME, a Mariane, né? E aqui a filha do irmão João Zaru. Acho que o nome dela é Júlia, se eu não me engano, tá, gente? Não decorei, mas tá aqui, né? Participando aqui da aula de moral ecumênica. Parabéns, hein? Aí, ó, tá vendo? Esse é o resultado. Vamos lá, meu irmão Rafael Odoni. Seja bem-vindo, Deus está presente. Irmã Deise também, claro. Viva Jesus, Rafa. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho lá do trabalho que vocês estão fazendo no Litoral Norte, por favor. Ah, claro. Eu já separei aqui. Como bom repórter, a gente já deixa tudo separadinho, sabe? Ô, Rafa, e só para trazer um pouquinho também, nossa, a gente tem tanta coisa para falar, né? Tanta coisa para trazer. Quando a gente trabalha na equipe do céu, misericórdia, a gente sente tanta coisa que só quem trabalha consegue falar, né? Monique, irmã Niceli, né? A gente, nossa, quanta coisa a gente recebe. E domingo eu estava na igreja, domingo? Sábado. Estava na igreja, eu fui fazer a imposição de mãos nas garrafinhas de água. E sabe quando você está num lugar que as nuvens cobrem assim o sol e de repente a nuvem sai debaixo do sol e vem aquele sol forte, assim, aquela luz intensa? Foi assim que eu vi em cima das garrafas de água no sábado da igreja.
Gente, que luz maravilhosa que foi aquela. E eu fiquei lá de olhinho fechado pensando, Jesus, será que tem uma janela aqui em cima dessa garrafa de água? Eu não lembro se tem uma janela aqui na igreja. Quem botou essa luz? Eu dei a volta na igreja e eu fui ver se tinha uma janela ali, porque estava entrando uma claridade muito grande. E não tinha, Rafa. Não tinha. E uma luz maravilhosa. Eu até contei para a irmã Lígia, que é a responsável do céu lá da igreja, emocionada. Falei, irmã Lígia, eu não sei nem se eu tenho merecimento de ver e de sentir essas coisas. Mas que coisa linda. O que é céu, para quem vai acompanhar? É o Centro Espiritual Universalista, né? Então Quem trabalha ali no céu. Mas olha, é fantástico essa presença do mundo espiritual, gente. E o quão é importante a gente sempre manter essa sintonia, essa ligação. O quão é importante a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, essas reuniões no lar, para que a gente fortaleça nosso lar, para que a gente fortaleça a nossa família, porque os irmãos espirituais vêm trazendo muitas mensagens de que a gente vai passar por momentos de muita tribulação. Então, a gente tem que dar muita importância para essas reuniões no lar, para que a gente fortaleça a nossa família, nosso lar. E quando a gente faz essas reuniões no lar, os nossos vizinhos, as casas que estão próximas também recebem essa luz. Então, é muito importante a gente sempre manter essas reuniões no lar, né? Na época do Cristo, era isso que ele fazia, né? Ele ia nos lares e pregava, né? Então, acho que a gente não pode esquecer dessa importância de estar reunidos e aprendendo as coisas do Cristo. Essas são as ferramentas que vão ajudar a todos nós a enfrentar o que vem por aí pela frente. Muito bem. Olha só, tô sentindo uma nova pregadora aí em Jundiaí, viu? Não sei. Eu tenho convicção plena disso, inclusive porque já é pregadora da Hora do Ângelus, agora só falta assumir a outra parte. Estamos te convocando, hein, irmã Deise? Fala com o coração, por isso que toca o coração da gente. Esse é o grande segredo. Como é a Monique também. Né? A irmã Nilceli, mas a Monique, para mim, é camisa 10. Isso porque fala que é a pessoa artilheira, né? Vamos dizer assim, mas nota mais de milhões. Muito bem, parabéns, irmã Deise. É isso aí, né? E a gente faz até um pequeno paralelo. Quando a gente fala assim, eu trabalho na equipe, às vezes a gente até, né, no linguajar mais informal, eu trabalho no céu. E é realmente no céu mesmo, né? É de tanta sensação boa, né? A gente fica feliz, né? Mas é isso, né? Mas, irmão Rafael, como é que eu faço, então, para entrar? Meu irmão, procure uma igreja ecumênica da religião divina. Primeiro passo, procure. Se você já frequenta, procura o pregador, a pregadora, e fala, olha, eu ouvi falar disso, como é que faz? Né? Tenho certeza que você vai ter muita, mas muita coisa para se fazer, porque quem trabalha na equipe do céu, né, sabe que tem bastante coisa para fazer, né? Então, serviço não falta. A seara é grande, né? A seara é grande, é isso aí. Parabéns, irmã Deise, irmão Rafael. Antes de eu trazer aqui os destaques, né, fazer até a nossa prestação de contas, né, a gente está fazendo esse trabalho no Litoral Norte, em São Sebastião, mais especificamente. Convidar aqui a irmã Maria Nazaré. Quer comentar aí, minha irmã? Fica à vontade. Irmã Nedir, eu fechei o microfone da senhora, que estava vazando o áudio, né? Aí na gravação fica ruim, tá? Mas se a senhora conseguir abrir aí e quiser falar também, fica à vontade. Tá bom? Irmã Maria Nazaré, seja bem-vinda, Deus está presente. Deus está presente, irmão. Pode falar. Eu fiquei muito emocionada com todos os relatos aí, que eu precisei sair e levar minha sobrinha na faculdade, não consegui pegar tudo, mas eu vou assistir novamente, porque foi muito emocionante todos que falaram aí, a Monique, a irmã Deise, Raquel aí. Então, eu vou ouvir novamente para mim, porque foi muito emocionante. Eu peguei a parte da leitura, eu estava dirigindo, não consegui me concentrar, mas voltei correndo aqui, ainda deu para pegar o final aqui. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Para sempre. É isso aí, irmã Maria Nazaré. É isso aí, não desiste, né? É isso aí, parabéns.
Manadia, então só vai conseguir abrir aí o microfone, tá? Quiser comentar, irmã Olívia também, tá, irmã Olívia? Quiser participar aí, fiquem à vontade, tá? Bom, gente, vamos fazer aqui a nossa rápida prestação de contas, né? Então, nós estamos aí apoiando, né, os nossos irmãos lá no litoral norte aqui do estado de São Paulo, mais especificamente a região aqui de São Sebastião, né? As chuvas lá foram muito fortes, né? Mas a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo se apresenta, né? Então, aqui alguns registros, acho que vocês já viram aí nas redes sociais da religião de Deus, né? Mas tá aqui, olha aí. Olha a felicidade, gente. tá aparecendo aí para vocês, né? Tá sim, irmão. Olha a felicidade, Linda gente. criança, né? Um povo sofrido, né? A gente teve lá no local. Depois a gente tem algumas imagens aqui que a gente vai mostrar aqui para vocês, mas esse local ele já é um local mais afastado ali do centro da cidade. Não sei se todos conhecem São Sebastião, então quando você entra, né, aquela primeira parte ali antes de um pedaço da própria serra ali, né, é a parte mais central da cidade, né, então não tem tanta encosta, né, ali, graças a Deus não teve nada assim, num desastre, né, nesse sentido, mas mais para frente ali, aí a coisa realmente ficou bem complicada, né, que é onde mora boa parte da população, né, que mora nessas encostas, e assim, né, cenário realmente de muita tristeza, né, e graças a Deus, né, a gente tem a religião divina para levar um pouco de alento a esses corações. Então tá aqui alguns registros, né? Essa menininha aqui, gente, foi uma das primeiras atendidas, né? A irmã Eulene Mello, né, uma das voluntárias que estava com a gente, viu ela, já entregou o livro e ela já abraçou. Não teve nem fala, sabe, pessoal? Não teve nem assim. Foi simplesmente coração falando com coração, né? Então, tá aqui alguns registros. Esse local aqui, hoje já está diferente. A gente foi ontem, né, domingo. Dia 26, mas esse dia aqui foi a terça-feira que que fomos para lá. Terça-feira foi que dia? Deixa eu ver aqui certinho, 21, né? Então, essa foto do dia 21, esse instituto aqui, Verde Escola, é onde estão sendo abrigados ali a maioria das pessoas, né, que perderam tudo. Então, realmente estava um clima assim de muita tristeza, né, de muita desolação. Ontem já estavam mais organizados, né? Já tinha mais uma organização maior e tudo mais, só que ainda muita coisa para se fazer, né? Então, nós visitamos aqui o Instituto Verde Escola, aqui o irmão João Zarur, né? Aqui, visitando aqui alguns internos ali. Ela aqui de novo, belezinha, né? Só de ver a felicidade, né, da criança, a gente fica feliz, né? Tem mais alguns registros. Aqui acabou. E aí, gente, olha a situação que está lá, né? A gente fez algumas filmagens aqui. Vamos ver se dá para ver. Isso aqui é chegando lá em São Sebastião, tá? Essa parte aqui já foi bastante removida, né? O poder público ali já está atuando bastante, mas olha a situação. Foi isso que a gente encontrou, né, na chegada ali, antes daquele instituto, né? Aqui é uma cachoeira, para quem conhece, né, é a cachoeira do Toque Grande, né? Mas ela abriu assim, né? A chuva foi tão forte que fez deixa eu adiantar aqui um pouquinho, que fez assim quase que um buraco na montanha, sabe? De tão forte que foi. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, tá, pessoal? Foram vocês, né, com a vibração de vocês, com a ajuda de vocês, né, que a gente conseguiu levar esse conforto aos corações. E aí, como o irmão Elcio comentou, ainda estamos na luta, tá? Então, ainda você pode fazer a sua doação, pode fazer a sua participação. Isso aqui foi ontem, ó. O nosso irmão Daniel, a criançada aqui também, né? Sorrindo bastante. Essa aqui é a irmã Silvana, ela que estava ali ajudando a organizar. Inclusive aqui, tá vendo aqui, irmão Elcio, esse monte de revista aqui, ela pediu para deixar um pouco lá, para ela mesma distribuir, né? Isso é fantástico. Os internos, né? Então, foi muito bom mesmo.
a gente conseguiu levar ali mais um pouquinho, né, de conforto, né? A gente comenta, pessoal, que acho que a Armandez aí também comentou, falou, né? Dias difíceis virão. E a gente viu uma fração de uma fração, de uma fração, de uma fração, de uma fração, né? A gente pôde ver o quão é desolador de uma hora para outra você, de repente, não ter nada. A gente conversou com algumas pessoas, irmão Elcio e demais irmãos, que falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. De repente, a minha família não está mais aqui, a minha casa não está mais aqui, eu não sei o que fazer, né? As pessoas andando assim perdidas. Você conversava, seu nome, meu irmão? Não sei, sabe? É triste, né? Mas a religião divina está lá fazendo, né, a sua parte, a Legião da Boa Vontade também, né? Estava vendo a matéria hoje, né? Já foram mais de 27 toneladas de alimentos, né? Muitas instituições estão ajudando lá também no local, então hoje eles estão já começando a tentar reconstruir a vida. Mas ainda a gente precisa da ajuda de todos, então toda a vibração é contabilizada, né? A gente começa por aí, e toda ajuda também, claro, é contabilizada nesse sentido, a gente está aqui sempre à disposição, tá bom? Uma Isso coisa aí. que eu gostaria de acrescentar, se me permitida, Claro. Rafael, Sim. Todos nós temos um anjo guardião. Todas essas famílias têm um anjo guardião, né? Tem o seu anjo guardião. E todos aqueles que voltaram ao mundo espiritual também têm o seu anjo guardião. Imagine você tendo o seu protegido, enfrentando um desafio desse, né? Nós temos na noção exata e clara que com Deus não tem desamparo nenhum, não falta nenhum conforto, né? E se tudo que é permitido que a gente passe na vida tem um propósito que o Pai Celeste estabelece para que a gente aprenda a ser um cidadão do universo. Ok. Mas o amor que um pai e uma mãe têm pelo filho, ele sai fora dessa órbita de raciocínio, de racional. Ele é coração. E o nosso coração, que enche, né, isso que você acabou de mostrar, faz com que, como foi prazeroso para nós, e está sendo prazeroso, poder contribuir. Porque nós sabemos que a religião divina, por exemplo, para poder mandar vocês até lá, ela tem seus gastos, tem os custos de traslado, tem a maneira, o D'Amato até explicava na cruzada que foi decidido de ir e vir, porque é mais econômico até para a própria religião de Deus, porque alojar todo mundo lá, até porque não tem como alojar, né, nesse momento e tal. Ok, a melhor forma foi descoberta para a gente não deixar de dar o socorro. Então, sim, a nossa colaboração tem que ser mantida, o Pix Religião de Deus está aí para ajudar na parte financeira que é necessária, até para essa equipe que vai à frente e também podemos nos voluntariar. Mas uma coisa que me toca, e no momento que você falava, eu já venho falando sobre isso e venho sentindo isso desde a cruzada em homenagem à família, que foi no dia em que as coisas aconteceram lá, né? E eu disse lá o seguinte, e esses anjos guardiães, gente, que tem lá os seus protegidos, eu até pedi ao meu anjo da guarda, que falou assim, ó, dá uma força lá para o seu companheiro aí, porque é algo que, como você falou, o sujeito estava andando na rua, qual é o seu nome? Ah, nem sei mais, não tem nem família. Ou seja, ele não pode perder o eixo, né? Porque ele tem Deus. É isso que a religião divina estava falando para ele, ó, você tem Deus, cara. Segura as pontas aí. Porque o brado do tempo da boa vontade é dizer para nós o seguinte, os mortos não morrem. Não é? Agora, por exemplo, providências necessárias são imensas a serem feitas. Mas, como o irmão Paiva disse, né? A questão é ajudar agora, né? Fazer acontecer agora. Até que espere as coisas acontecer. Não, é preciso que as coisas sejam organizadas. Parece que o governo já até disponibilizou mais de 30 mil metros de terreno para fazer construção de casa. Tá, ok, maravilha. Mas a fome acontece o tempo todo e o amparo espiritual é necessário. Então, parabéns aí, meu irmão. Você estava lá fisicamente e o nosso coração estava junto com vocês lá. Com certeza. Pode ter certeza disso. Com certeza. Então, só reforçando, daqui a pouco vai começar a palavra do irmão Paiva, então a gente já partindo aqui para o nosso tema. Quem puder abrir aí a câmera, só para a gente fazer a foto rapidinho,
Lembrando que aqui, né, a Igreja Ecumênica daqui de São José dos Campos ainda vai continuar aceitando as doações, né? A gente vai continuar fazendo esse trabalho lá. Então, quiser participar, quiser colaborar, né? Na descrição do vídeo, para quem está assistindo esse vídeo aqui gravado, né? Quem está assistindo a reunião gravada, na descrição vai ter ali as informações para você fazer a sua doação. Então, importante, né? Importante unirmos os nossos corações nesse momento, né? E o senhor falando disso, irmão Elcio, tá falando com um colega meu, né? E a gente arregimentando voluntários, né? No primeiro momento, né? Que estava muito recente. E é claro que fala assim, não é com propósito maldoso, né? Mas é como que nós somos seres humanos, né? E a gente precisa se corrigir, todos nós, né? Ela falando, olha, a gente está precisando de voluntário, a gente precisa de gente, né, maior de idade, né? Precisamos de gente mais jovem, porque a gente não sabe a situação, talvez a gente... Tanto é que na terça-feira nós ficamos lá parados, acho que num total ali, né? A gente ficou ali umas 8 horas parado ali, porque choveu de novo, a gente não podia seguir, a gente não sabia se ia voltar para São José dos Campos, né? Então, realmente estava uma situação muito, muito complicada, né? Mas... E aí, falando que esse amigo, esse colega meu, irmão Elcio, ele diz assim, então, não vou poder, deixa para uma próxima. Aí eu pensei, uma próxima tragédia, será que ele está falando? Olha como que nós, né? Aquela parábola da grande ceia, né? Chama todo mundo. Mas o meu boi está no meio do pasto. Meu sapato enroscou aqui. Gente, às vezes a chamada é uma só, né? E o irmão Paiva fala, só conto com quem encontra. Então, que aproveitemos, né? Que aproveitemos sempre essa oportunidade. Vamos fazer a nossa foto, então, rapidinho? 1, 2... Deixa eu tirar o mouse aqui para não sair. 1, 2, 3... Jesus! Muito bem, gente. Para encerrar, então, rapidinho aqui, menos de um minuto, a palavra do soldadinho de Deus da LBV, Alice Tereza, né? Que segue lá no hospital, né, se cuidando. A gente agradece as orações, mas ela vai trazer a oração para nós hoje aqui, para encerrarmos a nossa reunião e ouvirmos a palavra do irmão Paiva. Vamos lá, Alice Tereza, com você a palavra. Deixa eu achar aqui o vídeo rapidinho, vamos lá. Fechar, abrir. Cadê? Aqui. Santo anjo do Senhor, nosso guardador, se a ti o Filho, a piedade divina, sempre viesse, enquadre e confirme, amém. Palmas para os anjos da guarda! Ei! Tá aí. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. Valeu, gente. Ótima semana com Jesus. Até mais.